Não entrou ninguém ainda não, deixa as pessoas entrarem. Mas eu já posso falar. Acho que ninguém entrou ainda. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma live, a nossa sequência. Hoje nós vamos convidar uma terapeuta lá de Recife, a nossa colega Emília. Ela faz constelação familiar, trabalha com a saúde lá em Recife, tem trabalhado com pacientes com Covid. Ela tem uma experiência muito grande na área da terapia da constelação familiar e vai trazer muitas informações para a gente. Então, boa noite, Emília. Estou só aguardando a sua solicitação para a gente dar início à nossa conversa, que com certeza será muito produtiva na noite de hoje. Já aproveitando para convidar todas vocês, para amanhã a gente ter também uma conversa às 6 horas, às 18 horas, com a doutora Priscila. Ela também faz terapia e com certeza vai trazer muitos conhecimentos para a gente. Só estou aguardando a Emília. Boa noite a todos vocês. Oi, Williane, boa noite. Tudo bem? Williane é minha aluna lá no Cícero Bezerra. Jonathan, tudo bem, Jonathan? Boa noite a todos vocês. Vamos só aguardar a nossa convidada Emília. Nós vamos tratar do tema que fala sobre a questão do isolamento social. Então, como encontrar caminhos, como encontrar soluções para romper o medo, o desânimo, muitas vezes o pavor que se instala nesse período de isolamento social. Vamos lá, né, Emília? Emília entrou em contato comigo aqui, ela disse que não ouve nada. Solicite aí, Emília, para a gente ir se organizando. Aumente o áudio. Aumente o seu áudio, Emília. Tudo bem, Williane? Está ouvindo agora? Estamos só aguardando a nossa convidada se organizar para a gente começar a nossa conversa. Resolveu, muito bem. Está me ouvindo? A tela dela. Está me ouvindo? Ela está perguntando como é que faz agora para poder entrar. Tem a opção, Emília. Tem a opção na tela. Quando você entrou, tem a opção aí solicitar. E você solicita que eu aceito. Encontrou? Aí. Tem a opção aí solicitar na tela mesmo. Encontrou? Diga para ela sair e entrar de novo. Saia e entre novamente, Emília. Sai do Instagram. Não, mas sai da live. Saia da live aí um pouquinho e você entra novamente. Agora acho que vai. Tudo dá certo com fé em Deus, não é? Estamos só aguardando a nossa convidada se organizar para a gente começar. Vamos falar sobre o isolamento social, sobre as questões que interferem nesse momento, onde a terapia pode ajudar as pessoas a se organizarem, a viver melhor, o que realmente é verdade e o que não é nas informações que nos passam, né? Como nos defender corretamente do vírus, algumas dicas que a Emília vai passar para a gente sobre... Ela está dizendo, Emília, enviou solicitação.
aparecer. É a internet dela, porque Tem aí a solicitação para a opção mas para. já aceitou a solicitação. Eu já aceitei a sua solicitação. Está dizendo que ela não pode participar, né? Porque Vamos ver aqui, viu, Emília? Vamos com calma até tudo se resolver. Ah, Ih, Emília, agora vai. Agora, graças a Deus, conseguimos, né? Que bom. Boa noite, como é que você vai? Tudo bem? bem. Graças Olá, a Deus. olá, Helena, olá, alô, Pedro, olá, todo mundo, olá, Edirene, boa noite. Boa Agradeço noite. o convite, sou muito grata. Vamos embora. Vamos lá, né? Para a gente não perder tempo. Então, assim, eu quero agradecer a você porque aceitou o nosso convite. E é você, na verdade, quem vai passar os conhecimentos é você, né? Porque você está cheio de conhecimento para passar para as pessoas. Então, aí, fale um pouquinho primeiro para a gente, Emília, como o nosso tema é direcionado a como viver melhor nesse período de isolamento, né? Como romper os medos, encontrar caminhos. Eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas, porque tem alguns amigos meus que não lhe conhecem, estão entrando já, dissesse onde você trabalha e falasse em sequência um pouquinho sobre como a gente se defender desse vírus, com a experiência que você tem, o que é certo, o que não é, o que a gente faz de mais, o que a gente está fazendo de menos, né? O pânico, o terror que está sendo gerado em muitas mentes por aí. Pode ficar com a palavra. Eu falo demais, mas hoje eu vou falar pouquinho. Então, eu me chamo Emília, Emília Santos, sou terapeuta de constelação familiar e biomédica. E pedagoga também, só que pedagogia Waldorf. Eu atuo como consteladora e como biomédica. Aqui em Recife, eu tenho atividade de biomédica no hospital público, um hospital grande, tipo o João Alves, né? O É, o Roosevelt João aí. Alves, em Aracaju. Então, aí trabalho lá como plantonista faz 27 anos. E esse hospital hoje é um dos grandes que está atendendo bastante pacientes de Covid. Trabalho no município aqui próximo a Recife, na Grande Recife, que também é um dos municípios que está com o maior número de casos. E atuo na linha de frente e também estou atendendo como consteladora por videochamada, né? Porque no Sei. momento os atendimentos presenciais aqui em Recife, no estado, estão limitados, né? Então eu faço atendimento por vídeo. E aí você falou em defesa, eu tenho dito aos meus colegas do hospital, né, que a gente precisa usar os EPI, equipamentos de proteção individual, físicos, né, que é a máscara, é a luva, muitas vezes a gente precisa usar aquele protetor facial, que é o face shield, precisa usar álcool gel, álcool, bata, luvas, mas a gente também precisa usar o EPI emocional, né? O EPI espiritual. Não podemos dar lugar ao medo. Precisamos estar conectados com a nossa força interior. Mais do É que isso aí. nunca, precisamos estar conectados com a nossa força interior. Porque quando não tínhamos a pandemia, nós vivíamos, tínhamos, claro, no Brasil, uma insegurança com relação à violência, algumas cidades mais, outras cidades menos, né? Aqui, por exemplo, uma cidade extremamente violenta, de assalto, essas coisas. Mas a gente já estava meio que acostumado, né, com isso. A gente já saía É com uma verdade. certa... E aí o inimigo agora é invisível, né? A gente não vê, a gente não sabe quem é que está, quem não está, se a gente não está. Então, o que é que precisa ser feito? É preciso usar a máscara, né? Saiu agora
mais um estudo mostrando a importância do cuidado, né, do isolamento social, do cuidado do uso da máscara, porque esse vírus ele se transmite quando, por exemplo, eu falo, eu emito um gás, né, um ar, e aí eu passo isso, e quem estiver perto de mim, que aspirar, que inspirar esse material que sai da minha boca, pode, e se eu estiver contaminada, contrair também o vírus. Por outra maneira também é pelos olhos. Então, você não pega com as mãos, você não pega no contato com a pele, você pega se você aspirar, se você inspirar ou se tiver contato com os olhos, né? Então, quando eu estou usando máscara, mas eu preciso estar muito próximo a uma pessoa que possivelmente possa estar contaminada, eu preciso proteger também os meus olhos, né? De que maneira? Eu posso usar o protetor facial, por isso que é recomendado aqueles profissionais que trabalham com o público, né? Bancos, comércio, farmácias, profissionais da saúde, usa o face shield, né? Ou então óculos de proteção, né? Os óculos, ou os seus óculos também, mas só que o óculos você usa no seu trabalho e você chega em casa, você tem que higienizar. Todo o material, quem trabalha no hospital, quem trabalha com paciente, eu fiz o seguinte, eu selecionei algumas roupas do meu guarda-roupa. Além do meu jaleco e tudo, eu selecionei e estão na área de serviço. Não, eu estou fora da moda. Muito bem. O importante é se proteger. O importante é se proteger, né? O meu sapato fica do lado de fora. Então, todas as vezes que eu pego uma superfície, por exemplo, eu vou ao supermercado, pego no carrinho, aí pego na feira, nas coisas. Terminei tudo. Ao chegar em casa, eu borrifo álcool na minha feira todinha para arrumá-lo dentro do armário. E o carrinho, antes de tocá-lo, eu borrifo álcool. O próprio supermercado aqui, as grandes redes, estão com álcool gel e um medidor de temperatura. Se a sua temperatura estiver elevada, você já não entra no supermercado. Isso é importantíssimo, são medidas de barreira, né? Vocês terem uma ideia, eu trabalho num serviço com mais 52 pessoas. E aí, 12 estão afastados por idade, doença crônica da saúde, né? E aí estávamos em 40. Foi feito um teste rápido para todo mundo, mesmo quem tivesse assintomático. 14 estavam sem nenhum sintoma e com teste positivo, transmitindo a doença. Transmitindo o... Complicado, né? Complicado. Aí o que acontece? A orientação da nossa secretária de saúde essas pessoas vão para casa, sem sentir nada. Isolamento. Por quê? Uma pessoa passa para 8 ou 9, né? E aí a gente ficou brincando, eu e mais algumas estávamos limpinhas. Deu negativo, mas isso é brincadeira. Na verdade, nós ainda não contraímos o vírus, embora estejamos na linha de frente. Graças a Deus, né? Eu quero dar aqui um alô para a Rúbia, eu acho que é Rúbia, né? Neia, Sara, Larissa, Jonathan, todas as pessoas que estão participando. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Emília, a hora é essa, viu, Neia? Pode fazer a pergunta. Então, já que essas explicações que a Emília deu foram muito importantes para a gente, Emília, agora vamos falar um pouco do pânico, né? Desse pânico. Aí, onde a constelação familiar pode ajudar as pessoas, não só agora, nesse momento, mas em todas as dificuldades da nossa vida, nos traumas, porque assim, eu acho que esse momento vai deixar, infelizmente, vai deixar trauma em muita gente. Tem muita gente vivendo terror, não contrair o vírus, mas só o medo de contrair já está apavorando. Então, várias mães de atendentes meus lá da clínica, né, eu nem esqueci de me apresentar, eu sou psicopedagoga clínica, pedagoga, professora do AEE. E aí várias mães, eu trabalho muito com mães com autismo, então mães de autistas têm me reclamado muito, que ficaram apavoradas e não sabem o que fazer e tal.
Então, eu gostaria que você falasse assim, onde a constelação pode ajudar a gente a resolver os traumas. Bem, a constelação é uma técnica que foi trazida por um psicólogo alemão. E aí, a constelação, você falou bem, o trauma, né? E o medo. É, O que é o medo? O medo é um sentimento, é uma sensação instintiva de proteção que a gente tem diante de uma situação ou da iminência de pensar que pode acontecer aquela situação. Muitas vezes você não tem nenhum problema, mas você tem medo que você acha que pode acontecer. Então, na verdade, uma proteção. Só que, às vezes, essa proteção pode se tornar exagerada e impedir, às vezes, você de ir até na padaria, comprar pão, né? Fazer as coisas mais simples da vida porque você tem medo. Então, a constelação, ela vai lá onde foi que surgiu esse medo. Porque tudo tem uma razão. Nós estamos na linha do tempo, o tempo está passando. Então, muitas vezes, um trauma nem é meu. Mas aí a constelação trabalha com a linha da transgeracional. Então, na verdade, sou Emília, né? sim. Emília Cruz. Mas eu tenho atrás de mim, que me gerou, meu pai e minha mãe, que já foram gerados pelos meus avós. E aí é uma cadeia. E tudo que aconteceu com esse pessoal, que nasceu antes de eu nascer, pode estar influenciando na minha vida. E na maneira como eu me comporto diante de um estresse como esse agora do Covid. Então, a constelação ela vai olhar para esses fenômenos e vai liberar padrões. Muitas vezes eu tenho aqui, por exemplo, um padrão de síndrome do pânico, que aí, a certa altura da vida, diante de alguns estresses, eu desenvolvo um quadro aberto mesmo de síndrome do pânico. E quando você vai investigar, às vezes aquilo não é nem da pessoa. Mas a gente honra, sem consciência, os nossos ancestrais. Nossa genética, ela fala por si mesma. Porque, segundo Bert Hellinger, nós pertencemos a o que ele chamava de alma coletiva. Alma no sentido da psique, né? Então, essa psique coletiva, que é o meu sistema, que a gente chama sistema, a família, ela pode influenciar muito na minha vida. E muitas vezes eu posso estar fazendo e vivenciando coisas e atraindo para mim, para o meu campo, que a gente chama o campo morfogenético, situações de risco, de estresse, para lembrar que aquele trauma precisa ser vencido. É Que, na verdade, interessante, né? não é uma maldição, é o contrário. É interessante, porque pode parecer uma maldição, mas é o contrário. Toda família, todo sistema tende à cura. Então, se eu tive, vamos dizer, um pai agressor, eu provavelmente vou me relacionar com um homem agressor. Se o pai foi uma criança ferida, o marido, né, no caso, ele Sei. poderá encontrar uma mulher que seja dura com ele. Mas por quê? Porque a situação se repete para ser curada. A Aí o que constelação aí ela vai entrar ali e vai ajudar o cliente a superar, a ressignificar. era isso que eu ia lhe perguntar, né? Como fazer para não seguir essa tradição, essa cultura? Mas você já respondeu aí. A É porque constelação assim, ajuda justamente a romper isso que a gente valoriza, né? e Essa isso é valorização. porque assim, existem vários níveis de consciência, né? Existe a consciência do que eu estou aqui agora, sentada, conversando com vocês, né? E existe um nível de consciência mais profundo, que é o inconsciente. E É. esse inconsciente, na constelação, dentro do problema, da questão trazida, vem à tona para a gente poder trabalhar. Não é hipnose, não é nada disso.
a gente chama de fenomenologia. Eu olho os fenômenos, porque tudo isso está registrado no corpo. O corpo não é, Direne, você como pedagoga que trabalha com isso, com as pessoas, o corpo é o palco da alma. Ele diz, eu tenho uma dor no peito, eu tenho uma dor nas costas. Quando você vai analisar bem, muitas vezes você está somatizando. Então, a constelação vai olhar isso e vai... E a proporção de cura é relacionada diretamente com a vontade, o desejo da pessoa de se libertar. Muitas vezes a pessoa fica idoso, chega no final da vida com coisas que a pessoa não lutou a vida inteira para poder solucionar e não conseguiu. Né? Outras vezes a pessoa tem consciência dessas questões e passa por traumas muito grandes e a gente percebe que aquela pessoa superou, ela não se tornou amarga, porque todos esses traumas e essas questões, tanto pode tornar a pessoa mais medrosa ainda, como uma pessoa mais amarga, né? Não tem gente assim que parece que é meio amargo com a vida. E a gente acaba perdoando, porque a gente acaba entendendo que aquela pessoa viveu uma vida difícil também. Sim, Não é por certamente. aí? É. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte: com o passar dos anos, a gente vai acumulando também. A gente nasce com essa herança genética, nasce em um lar. Muitas vezes o lar tem alguns desafios para aquela criança que a gente é. E aí acumula nossas experiências. Quando a gente vai chegando, que eu digo, na pré-adolescência da terceira idade, né, que é essa idade que a gente está, que é a meia-idade, e aí você tem que Exatamente. começar a ressignificar, esvaziar a mochila, senão a mochila fica pesada, entendeu? Para carregar é osso, né? Então, e aí esse período de isolamento, Edirene, é um período que muitas vezes você fica em casa e quando você não pode estar fim de semana num cinema, numa festa, num baile, com seus amigos, no barzinho, o que que acontece? Você precisa olhar para dentro. Então, você ficar em casa também pode significar se deparar com suas questões, né? E às vezes também ficar em casa pode ser bastante desafiador, porque tem ambientes familiares que são extremamente desafiadores. E aí as pessoas muitas vezes estão muito fora de casa. Mas nesse momento do isolamento, que você precisa, aí você se confronta com situações onde você tem que estar lá. Não pode ir É, sair. uma pessoa aí, o nome dela é Neia, Emília. Ela falou que de tanto projetar, acaba atraindo coisas que vai sofrer. De Sim, tanto proteger, né? De tanto proteger, acaba atraindo coisas que vai sofrer. sim. Às vezes a gente quer proteger demais, né? Proteger demais os nossos filhos, as nossas coisas. E aí acaba prejudicando. E às vezes a gente mesmo. Quantas mulheres que tiveram experiências difíceis com companheiros e aí se fecham para um relacionamento? E às vezes isso é num nível tão profundo que ela queria, às vezes queria ter alguém, mas ela no coração, lá no fundo, ela está fechada. Não tem ninguém que dê certo, porque ela está fechada. Tem medo, entendeu? Aí se bloqueia. E aí a constelação pode ajudar a desbloquear e você ir com resiliência. Porque o sofrimento, a gente não deve dizer que deve evitar o sofrimento. O sofrimento às vezes é necessário para a gente amadurecer, para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente se É, tornar mais exatamente. resiliente, né? Tem uma pergunta aqui, Emília. Capacidade Tem de uma viver a pergunta de vida. Anne Kelly. Anne Kelly, ela perguntou Sim, assim: o que a constelação expressa para esse momento que o mundo está vivendo? É um conflito coletivo? Ela quer saber se a pandemia é algo coletivo, vamos dizer, um karma coletivo, né? Ou seria responsabilidades individuais?
O que com é, relação à constelação familiar. olha, Eu acho que ela quis dentro perguntar da karma, né? É, dentro da ciência que eu estudo a constelação, estudo também uma outra ciência que é a antroposofia, o karma não é essa visão assim, ah, meu karma, sabe aquela coisa assim, ah, meu Deus, só me faz sofrer. O karma é porque é o seguinte, é como a lei de causa e efeito, né, que a gente vê na É, doutrina espírita. O karma seria você sabe, se eu pegar meu carro e dirigir de forma irresponsável, de alguma forma, ou eu vou ser multada, ou eu vou acabar arranhando ou batendo o carro, não é? exatamente, é. Se eu não for uma motorista assim mais perita e passar por uma estrada muito perigosa, pode acontecer algo desagradável. E, Exatamente. e tudo no fluxo, né? Então, o karma seria esse fluxo das coisas, esse fluxo da vida. Isso acontece com o indivíduo, mas acontece também com os 7 bilhões de pessoas que tem nesse planeta. Os 200 milhões de brasileiros. O que é que a gente está passando? Qual é o significado do Brasil ser um dos piores países? Tem toda a questão sanitária, social, né? Historicamente a gente tem um débito. Recife tem muitas favelas, então não existe mais você ter século XXI pessoas vivendo no cubículo de 40 metros, 8 pessoas. Como é que você faz isolamento social aí? Pelo amor de Deus, não há como. Então, esse karma que nós estamos repetindo a história 100 anos atrás, 200 anos atrás, né? E aí, agora nós estamos resolvendo o karma passado e, ao mesmo tempo, estamos contraindo mais karmas. Porque certamente, se nós já tivéssemos fechado a questão do saneamento básico, da distribuição equitativa, melhor de renda, equitativa não, mas melhor de renda, que todos tivessem direito a uma moradia digna, com certeza o número de mortes seria menor, né? Exatamente. Porque essa questão de karma, a gente fala karma, que é uma palavra, como você falou aí, da doutrina, a doutrina espírita fala muito sobre ela, né? Mas cada religião interpreta da sua maneira. Né? A religião católica vai falar justamente sobre esses problemas sociais que você se referiu aí, né? Os evangélicos também, como essa questão de causa e efeito, que nenhuma religião vai negar que se a gente procurar alguma coisa e que a gente planta, a gente colhe. É justamente o que ela perguntou, né? Se é algo coletivo. Acho que ela quis perguntar assim, por que não só de alguns? Por que para todos? É um pecado de todos, estão pagando algo de todos, né? Mas alguém aí, né, ela disse também que o karma, cada religião vai dizer da sua maneira, né, o que seria, vai nos ensinar a mudar. É E um ela também disse que está amando isso nessa nossa conversa, eu imagino, né? Eu beijo para agradeço a participação. Um beijo e um abraço para todos vocês. Olha, esse vírus é um grande professor. No início da pandemia, eu conduzi uma constelação online em grupo, aqui, no Brasil. Por quê? A Sophie Hellinger, que é a esposa, a viúva do Bert Hellinger, havia conduzido uma belíssima constelação na Alemanha, quando o vírus ainda não tinha saído, não, ele tinha tido o primeiro caso na Itália. E a Sophie, que é a viúva do Bert Hellinger, publicou no meio da gente, de nós, consteladores, uma constelação conduzida com esse vírus. E eu já vi que ele é um grande professor e que ele ia fazer um estrago muito grande quando eu vi essa constelação. Aí eu convidei algumas pessoas que costumam constelar comigo e fizemos essa constelação online. E é surpreendente como o que apareceu na constelação. E a gente vê isso na clínica. Tem pessoas que não sentem absolutamente nada e estão com teste positivo, com vírus. E tem pessoas que fazem uma clínica tão grave que chega ao óbito. E não é só os idosos. A primeira paciente que faleceu na cidade que eu trabalho, ela tinha 18 anos. Entende? Então, o que eu estou concluindo a partir de meditações, de estudos, da parte epidemiológica também, que eu trabalho,
é que o vírus se comporta de acordo com a constelação da pessoa, de acordo à predisposição, assim, vamos dizer, genética. Então, não é uma maldição, mas é preciso realmente a gente se proteger, mas trabalhar também a nossa fé, nossa coragem, entendeu? Eu sei de paciente que, quando se internou, ficou com o astral lá embaixo, ficou achando que já estava perdido, porque a notícia é morte, morte. E o cara trabalha na área, e a gente conversou com ele e disse, amigo, você já entrou na guerra achando que vai perder? E é assim, não pode. É. Tem que ter Você fé, tem que né? Deus, tem que confiar. Se tiver de morrer, tudo bem. Era o karma, era o destino daquela pessoa. Porque uma outra coisa muito séria que está acontecendo. Como a gente, por questões sanitárias, não podemos velar esses mortos, não podemos fazer o que seria normalmente autópsia, fazer velório, todo aquele ritual. Quem passou por isso sabe. É caixão fechado, você não vê seu ente querido, você não vela, você não faz suas orações. Então, o que acontece é como se aquela pessoa meio que não tivesse morrido. Para o inconsciente, a gente precisa ver o nosso ente querido. A gente precisa do tempo do velório para se despedir. E isso, no nosso inconsciente, ser processado. Essa informação. Feito o HD, sabe que o computador Sim. faz os backups? Então, eu tenho sugerido aos meus amigos, pacientes que façam o seguinte, façam um ritual em casa, porque às vezes enterra com 2, 3 horas que faleceu aqui, né? Então, faça alguma coisa. Se for evangélico, chame um pastor, faça um culto. Se for espírita, se for católico, faça os rituais. Porque aquilo, senão a gente vai ter, olha, a gente vai ter um grande trauma coletivo nesse país. Porque é como se fossem pessoas invisíveis. Não pode, as pessoas estão sendo sacrificadas. Elas precisam ser honradas. Entende? Por Oi, algum Emília. motivo, Emília, algum só motivo claro. para não perder o raciocínio, essa palavra honrada é uma palavra da constelação familiar. Explique para nós aí o que é que significa honrar uma pessoa. Honrar é dizer, eu vejo você, eu vejo o seu destino. É não negar o destino. É difícil de aceitar, existe um luto, e a gente... Quando eu era criança, se tinha aquela coisa toda do luto, o destino preto, né? A gente... missas, e não se ligava nem o rádio, né? Então, assim, hoje está mais flexível, mas honrar quer dizer, quando você, diante de, por exemplo, dos seus pais, dos seus avós, eu sou pequeno, você é grande. Por que eu sou pequeno? Porque quem nasceu primeiro? Quando eu me sinto maior, eu não estou nem... Questão de respeito, né? Mas você pode até tentar, mas se dentro de você, por algum motivo, ainda isso, a relação com os pais não está bem resolvida, você pode tentar respeitar, tentar honrar, mas isso não é dentro de você. E honrar quer dizer, esses pacientes, todos que foram a óbito, inclusive os profissionais de saúde, a gente honrar, a gente não ficar só no número, sabe? Ver, identificar o parente, o amigo, o conterrâneo, por exemplo, de Nossa Senhora da Glória, se Deus o livre perder alguém, então aquela pessoa ser reconhecido, sabe? Até fazer a missa. Eu tenho sugerido o seguinte, quando eu tenho falado no meu trabalho, cada vez que volta um colega curado, eu faço uma festa. Meu coração fica feliz. E eu digo, quando acabar esse negócio, a gente vai fazer uma missa, um culto para honrar os mortos, os que tiveram que partir, e vamos fazer uma festa para a gente celebrar a vida.
entendeu? É Porque verdade. a vida, ela se faz, a vida é propriedade divina. E o homem tem que honrar a vida, agradecer por ela, porque ela é, sabe assim, uma fonte que jorra e que não depende de nós. Nós profissionais de saúde, a gente trabalha, faz e acontece, descobre mesmo de coisa, mas a vida, ela se faz por si mesma. E quando ela precisa chegar ao fim, ela chega ao fim. Faz parte do processo. E o corpo vai para a terra, vai ser retransformado, e todo aquele amor que a gente tem por aquele ente querido, tudo que a gente aprendeu com ele, fica dentro da gente. Não morre. Não morre. É A imortal. pessoa continua viva de certa maneira, né? Dentro de A você. pessoa continua viva de certa maneira. E se é nossos pais, cada célulazinha que eu tenho tem os 46 cromossomas que eu recebi deles. Né? Então, É a importância da família, né? Boa noite, minha comadre Jéssica. Jéssica. a constelação, ela traz essa consciência. Não é uma questão moral, sabe, Edirene? De bons costumes, não. Isso tudo é bom e importante, mas não é isso. Se trata de trabalhar a vida, a genética. E isso, por quê? Porque a gente diz que nós recebemos uma corrente horizontal, que é essa corrente genética, nós recebemos da nossa alma familiar, nossa psique, que a gente herda a psique também dos pais, dos nossos ancestrais, e também nossa energia do nosso, vamos dizer, o espírito, né? Então a gente tem uma corrente vertical, uma corrente horizontal e uma corrente vertical. Se encontra e forma esta pessoa que aqui está. E todos vocês que aí estão. E a gente precisa se conhecer cada vez mais, né? Porque todo esse conhecimento que a gente não tem faz falta para nós, né? Muito Aí aqui, ó, a doutora, doutor Alan Pedro, boa noite, e todos vocês, nossos colegas de trabalho, né? E Deus vai iluminando a todos, obrigado pela participação de todos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Emília, a hora é essa. Emília, tem alguma informação importante que você gostaria de passar, que eu não lhe perguntei, mas que você acha importante nesse período de pandemia, de isolamento, onde as pessoas ficam tristes, deprimidas? Pois é, Algumas ideias para melhorar essa vida dentro de casa? Aqui ela está eu dizendo, olha, tem que ter mais falando sobre signos. Alguém está pedindo para a gente fazer uma live falando sobre signos. Neia. A gente faz porque um dia, a gente faz um dia, né, Emília? com certeza. Não é bem minha área, mas isso também influencia, não é? Eu não entendo muito de astronomia nem de astrologia. Mas tem uma razão, sim, para a gente Tem, né? escolher nascer exatamente naquele período, naquele céu, vamos dizer assim. Sei. Por exemplo, eu nasci no céu na época de peixes, né? E aí o céu estava numa posição tal. E isso porque nós somos seres cósmicos. O universo influencia. E aí, nessa linha de pensamento, essa sensação que você falou de tristeza, de abandono. Muitas vezes, hoje, a gente vive muito nossa autonomia, né? Então, eu decido agora que eu quero pegar um avião e viajar. Era assim antes da pandemia. É verdade. Eu, às vezes, numa quinta-feira, eu dizia assim, vou-me embora para casa do papai, vou-me embora para a Glória. Pegava o carro e ia. Só que não agora, né? Agora tudo ficou mais restrito. Então, o que que acontece? Inclusive, isso é aprendizado. Essa autonomia é conquista, minha gente, dos anos 90 para cá. Nos anos 50, 60, 70, às vezes percorrer 300 quilômetros era muito difícil. Nos anos 40, 30, 20, era cavalo, entende? Ou era a pé. Então, o vírus está mostrando a gente o quão que a gente precisa aprender a resiliência, a aceitação, aceitar. Agora não dá para fazer isso.
Então, o que é que eu posso fazer? Por exemplo, essa coisa da mídia é maravilhosa, porque a gente está a quilômetros, mas a gente está bem pertinho. Aí eu me lembro de um escritor que foi muito importante na minha adolescência, chamado Richard Bach. Quem não leu Sei. Richard Bach, meu Deus? Que ele dizia, longe, longe é um lugar que não existe. Então, eu sinto que, É. às vezes, a gente tem uma sensação de abandono, né? A gente sente uma espécie de solidão. Por Isso quê? mesmo. A gente não está acostumado a viver com a gente mesmo. Porque hoje tem É, muitas famílias que vivem e aqui a Emília, uma Emília também, ela falou assim, a ansiedade e o pânico tomam conta da gente. O que a gente pode fazer, hein, Emília, para poder diminuir esse pânico e essa ansiedade? respirar, pegar o ar com o nariz, levar até o umbigo, soltar devagar pela boca. Respirar. Olha, o ato que indica a vida, respiração. Primeira coisa, quando você tem ansiedade, você prende o ar bem aqui no peito. O ar para aqui, aqui nessa região do peito, ou aqui. Quantas pessoas, quando está aperreado, quando está... Respira. Senta, para um pouco, e aí eu aconselho, nesse momento, tem muita mídia, mas vocês podem utilizar a meditação. Tem meditação guiada na internet. E se você vir que está realmente fazendo uma crise de pânico, procura ajuda profissional. Ninguém merece viver assim. Isso tem algo para ensinar. Todos os problemas são seus professores. O vírus é um grande professor. Ele ensina como a gente está perto das pessoas sem estar perto fisicamente. Ele ensina como a gente usar todos os EPI, ver o paciente ver a gente como se fosse um astronauta, mas sentir o nosso amor, o nosso cuidado. Que às vezes você está pegando na pessoa, está fazendo amor com ela e está a quilômetros de distância dela. Então, esse vírus vem dizer, o que importa é invisível aos olhos, como dizia Exupéry, o escritor do Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. É Então, isso mesmo. é ficar perto da gente, entrar em contato com sua essência e superar o que precisar ser superado para seguir em paz, seguir no equilíbrio, porque essa pandemia não vai ser superada muito rápido, vai até o ano que vem. Vai, né, Precisamos nos Emília? acostumar, precisamos nos acostumar que é o novo normal. O novo E que normal. depois da pandemia, a nossa cultura vai ser um pouquinho diferente, né? Nós vamos ter que Vai. mudar alguns costumes. E A outra gente não coisa, vai ser mesmo as mesmas pessoas com os mesmos costumes. não seremos os mesmos, com certeza. Aí cada um escolhe que pessoa você vai querer ser. Se você vai querer ser uma pessoa mais serena com você mesma e mais próxima aos outros, mesmo que ainda que não tão próximo fisicamente, mais resiliente ou mais sofrido. É Ou ser verdade. o responsável por levar o vírus para muitas pessoas. Porque É se por eu isso. não estou de forma responsável na sociedade, eu posso ser um portador. Posso ser. Uma coisa É, muito interessante, eu cheguei esses dias na casa de um tio, e aí eu fui tomar a benção. Ah, naturalmente, tomar a benção, no meu tempo se tomava a benção, né? Quer dizer, no nosso tempo. Porque... E aí, a benção não pode ser com a mão, porque eu trabalho na saúde e tenho que ficar distante. Aí eu fui com o cotovelo, que é a moda agora, né? Aí, para mim, antigamente isso aqui era falta de respeito, fazer isso, né? é verdade. É assim, era uma coisa meio Era meio deselegante. esquisita, né? Era uma coisa estranha. É um ato de respeito com ele, porque É, ele é uma pessoa de idade, né? Eu tenho que protegê-lo, porque a mortalidade entre eles é maior. O respeito agora é de dentro para fora, não é mais nos gestos, entendeu? E aí desenvolver o autorrespeito, o auto-amor,
o autocuidado é um desafio. É verdade. Ô, Mas tudo Emília, isso uma pessoa aqui, acho que é Cristina, né? Ela disse, nesses tempos estranhos, se faz necessário ter pensamentos positivos, mente forte, tempos de olhar para dentro de si, aceitar defeitos e buscar evoluir. O perfeccionismo tem atrapalhado muita gente também, né? Às vezes a sim, gente não se perdoa. é. Isso aí é muito interessante porque quando você está muito no mundo, para fora, você não tem muita oportunidade de olhar as suas sombras. É Aí quando você verdade. fica dentro de casa, vamos dizer, confinada, como eu conheço gente aqui que está 3 meses, quase 3 meses dentro de casa com o marido ou com os filhos, aparecem aparecem as sombras do outro. Que quando você passava 8, 10 horas fora de casa, todo dia, não dava nem para perceber. É verdade. Então, olhar para isso, olhar e também ser gentil com você mesmo, sabe? Ser gentil com você mesmo. Ok, eu preciso vencer essa minha, sei lá, indiferença pelo outro. Mas eu tenho que ser gentil, eu tenho que ter paciência comigo, sabe? Se eu tenho muito medo de pegar e eu fico paranoica, aí, peraí, eu respiro, penso, peraí, o que é que está por trás disso, né? É. Tudo tem razão. Falta só 10 minutos, Emília. Falta 10 minutos só, infelizmente. Sara disse, as mudanças climáticas estão vindo por aí. E Neia disse, eu mesma estou ferida sem ver minha avó. Emília disse, tua irmã Cristina, alguém que você conhece, né? Então, Emília, só tem 10 minutos. Nesses 10 minutos, você tem mais alguma coisa que você possa passar para a gente sobre, enquanto a gente tem alguma novidade desse período que a gente possa evoluir, A alguma questão novidade mais? me chamou a atenção é a fala da pessoa que estou ferida porque não vejo vovó, não foi? Neia, ela falou assim, porque não está vendo a avó. Como Então, ela tem muitas, né? Todo mundo está ferido por não ver alguém, pois é. né? Mas eu considero o seguinte: a gente sente falta, mas aí imagina, assim, como era há 50 anos atrás. Você não via mesmo. Às vezes você não via para nunca mais, porque tem tanta história, a pessoa foi embora e nunca mais conseguiu voltar. Hoje a gente tem a tecnologia. E aí, às vezes a gente tem que buscar a avó dentro da gente, né? Porque esse espaço que é criado de amor e de afeto e de relações entre os familiares, principalmente nossos ancestrais, nossos avós, às vezes até bisavô e bisavó, que eu tive a oportunidade de conhecer bisavó, ele precisa a gente construir também ele dentro da gente, certo? Tudo de bom que ela tem, que ela nos ensinou. E aí a gente, é um ato de amor você às vezes não se aproximar fisicamente dessas pessoas. É um ato de cuidado. Lembrando que assim que tudo surgir vacina e para o ano, se Deus quiser, ou até o fim do ano, torcer que os cientistas consigam obter sucesso na sua empreitada, e é o mundo inteiro que está nesse trabalho, o Brasil, inclusive, envolvido nisso, né? Aceitar que muita gente está com dificuldade de aceitar que não tem remédio. Existem remédios que a gente faz como tentativa, mas não tem comprovação de nada até agora que cure, sabe? Não tem. Então, tem pessoas que vão fazer um quadro mais grave e que precisa estar os trabalhadores da saúde muito alerta e estudando, porque cada dia é seu dia. Essa doença me ensina o seguinte: cada dia é seu dia. Tem dias que eu não estou legal. Eu tenho que acordar, rezar, orar, vou meditar, sabe? Para ir trabalhar, para não chegar também baixo astral, contaminando meus colegas com baixo astral. É verdade. E quando eu saio, muitas vezes eu não saio bem, entendeu? Mas aí
a gente tem que fazer a ginástica da mente. A ginástica da mente é oração, meditação, cada um com o seu jeitinho, né? Quem é evangélico assiste o culto pela internet, quem é católico assiste a missa, e aí por aí vai. E aí é observar que, como a gente está sob um estresse coletivo, todos esses sintomas que aparecem, que antes ficavam meio ocultos, são para serem trabalhados. Que aí é bom, talvez seja bom você olhar e cuidar desses sintomas. Cuidar com muito carinho, né? Procurar ajuda mesmo. Porque, e todos precisamos, cada um tem uma coisa para dar. Ninguém é totalmente. Olha, não existe ninguém que não possa dar alguma coisa. Exatamente, falta só 5 minutos. Eu quero, Emília, agradecer demais a sua participação, a todas as pessoas que participaram, né? Estar parabenizando a todos vocês. Obrigada, né, a Simone. Algumas pessoas que entraram, que eu acredito que são amigas de Emília, que eu não conheço pelo nome. As pessoas que eu conheço também, meus amigos que participaram. Dizer a Emília que eu gostaria de fazer outras lives com ela sobre, porque são temas muito extensos e é uma pessoa de muita sabedoria, né? Aqui, outra Emília, né? Falou, estou rezando. Ela falou, estou rezando o terço todas as noites. E meditação, parabéns, né? Porque a meditação ajuda muito, né? Emília, eu vou deixar os 5 minutos para você concluir, viu? E Deus te abençoe e abençoe todos vocês que participaram. Com fé em Deus, nós faremos outros momentos importantes como esse. Com certeza. Então, eu vi aqui a Sara do Sítio Pitanga. E quero dizer a vocês que eu sempre, apesar de ter momentos, flutuações, mas precisamos ter esperança. Por quê? Porque nunca se viu tanta gente mobilizada para ajudar outras pessoas como nesse momento. Nunca se viu como eu vi, olha, eu entrei na saúde em 93, na saúde pública. E eu entrei num hospital onde tínhamos apenas nada para trabalhar, só o prédio e a gente. Nada, sabe o que é nada? E eu chorava e dizia, eu não vou ficar aqui não, porque eu vinha do privado que eu tinha tudo. O melhor para oferecer para o meu paciente. E hoje não falta nada onde eu trabalho. Não quero fazer propaganda política não, viu, minha gente? Então, eu sinto que, apesar de todas as dificuldades, existe uma construção de um coletivo de assistência, de cuidado. Existe um conceito comum de que precisamos garantir a saúde para todos. E, em função disso, o hospital que eu trabalho recebeu inúmeras doações. E isso é bonito. Então, você pode olhar pelo lado da negatividade. As pessoas estão morrendo? Sim, porque é uma doença sem cura. Quando ela atinge a forma grave, infelizmente acontece, né? Como também a AIDS, que curou, não curou. A AIDS tem controle hoje, mas não tem cura. E a gente precisa continuar nos protegendo aqueles que se aproximam de nós para não transmitir. E honrar aqueles que estão partindo, dizer que eles são importantes, agradecer pelo sacrifício deles, pela humanidade e pela terra. E que um dia essa terra será melhor para se viver. E que eu acredito que, apesar dos percalços, nós estamos construindo um mundo melhor, sim, para viver. E depende, cada um de nós tem uma gramazinha ali, para, até no pensamento, ajudar a construir esse novo mundo que está surgindo. O momento é esse, né? Esse é o momento. Esse é o momento. Muito Quando bem. você se cura, Edirene, quando você se cura de algo, você cura quem está perto de você. Você muda e o mundo muda junto com você. A gente tem que aproveitar esse momento para fazer resiliência, né? Ter empatia com as pessoas, se fazer uma revisão do que a gente pode fazer de melhor. Eu todos os dias peço que o Espírito Santo me conduza e pergunto para ele, Espírito Santo, que poderemos viver juntos hoje. Já fazia essa terapia há muito tempo, mudou muito minha vida, continuo fazendo, ensino para as pessoas convidarem
o seu mentor espiritual, o Espírito Santo, quem você tenha como espiritualidade para a sua vida, porque cada religião tem o seu, para que a gente seja feliz. Obrigada, viu, Emília? Ainda falta um minutinho para você encerrar. Eu que agradeço muito a oportunidade de dizer que não podemos perder a fé e que precisamos cuidar cada vez mais de nós para que a gente possa ser forte e resiliente para o que vai vir. É porque a gente não sabe o que vem, né? Grande abraço, Nossa Senhora da Glória. Ô lugar abençoado, divino, maravilhoso. É minha segunda terra. É, você é muito bem-vinda quando vem por aqui. Com Muitas certeza. pessoas agradecendo, muitos coraçõezinhos, muitos aplausos, graças a Deus. Quem bebe da água de glória não esquece mais, não. E É uma assim, terra abençoada, né? passem por isso da melhor forma, da forma menos traumática. Então, fiquem em casa, se puderem, usem a máscara e se protejam, protejam quem vocês amam, protejam a todos. E cuide do Vai seu espiritual, né? Cuide do seu espiritual, cuide da sua mente, porque a mente é tudo, né, Emília? criar os pensamentos. Às vezes a gente está pensando, é contaminado por pensamentos, aquela nuvenzinha, aí você precisa respirar e orar e fazer algo que lhe equilibre novamente para que você não entre na nuvenzinha. É. Que às vezes Aqui uma essa nuvem pessoa. contamina o ambiente que você está. Anne Kelly, É. querida. Algumas pessoas, Emília, têm reclamado sobre pensamentos repetitivos, que têm vivido nesse período, o pensamento fica se repetindo o tempo todo. Então, precisa ter cuidado com a excesso de informação na mídia. Você tem que fazer uma higienização. Muito bom, uma hora antes de dormir, não ficar muito nos eletrônicos, não ficar muito nas notícias, porque isso pode dar crise de ansiedade, taquicardia, crise de ansiedade, entende? E quem tem predisposição pode abrir até um quadro depressivo aí ou de pânico, porque o momento é tenso, o momento é difícil, e a mídia é o tempo inteiro, entende? Tem que tirar uma hora para ver um filme, relaxar, entendeu? Estar com a família, com que você, as pessoas que você convive, falar de outros assuntos, vigiar o pensamento. Esse pensamento acelerado, o trabalho com ele é através da meditação. Procurar ter um ritmo adequado. O ritmo é dormir na hora certa, acordar na hora certa, né? Se está fazendo home office, ter ritmo, né? Na hora de trabalhar, troca de roupa, sabe? Se arruma. Não fica de pijama o dia inteiro, não, porque a nossa inconsciente não gosta não disso, não. Então, você se organiza como se tivesse saindo. E aos poucos, talvez a gente vá precisar aprender a viver num novo normal, que é saindo de máscara, usando álcool e fazendo os cuidados para não haver a contaminação, mas eventualmente pequenas saídas, se for necessário, né? Chamadas com a família e ler o que é que tem de evidência nas mídias adequadas, porque tem muita informação truncada, então você precisa saber onde pesquisar, qual é a melhor mídia. Tem muito sensacionalismo, mas não pode negligenciar. O caso é muito sério, muito sério. Tem pacientes que chegam conversando e o quadro já está bem avançado e quando você vê, você não pode ajudar muito. Então, não é para brincar, não, é para cuidar mesmo. Mas aí o medo não pode também predominar. Existe uma coisa, medo, existe cautela. Cautela é muito importante. Medo é algo que pode paralisar. Então, se você sente que esse medo está se tornando algo e que está te paralisando, olha para ele, porque ele está dizendo algo a você. Não se É, deixe. alguém falou aqui, ter discernimento, né? Ter discernimento das coisas. E Emília diz, quero ir para a Glória, seja bem-vinda. A Glória também te espera. Sua filha é Emília? Não, deve ser minha tia, que é a irmã da mamãe. Ah.
Tá certo. Então, foram muitos ensinamentos, né? A gente tem que ter cuidado, como você falou aí. Existem outros vírus